gravada a nossa resolução aqui antes da aula começar. Ó, vamos lá. Deixa eu tentar entender onde você colou. Eu tenho 3 elementos: A, B e C. Aí ele me deu tudo do elemento A. Massa 150, número atômico 63. E ele fala o seguinte: número atômico consecutivo e crescente. Então, eu sei que esse aqui é 64 e eu sei que esse aqui é 65. Entra o seguinte, sabendo que A e B são isóbaros. Isóbaro é mesma massa, né? Então, a massa do B é 150. E B e C são isótonos. Isótono é número de nêutrons. Então, eu tenho que calcular o número de nêutrons aqui, que vai ser 150 menos 64. Entende por que é 150 menos 64? Entendo. Perfeito. E aí, isso aí, vou recorrer aqui da calculadora, 150 menos 64, 86. Esse número atômico aqui tem que ser 86 também. Esse número atômico, ó, esse número de nêutrons tem que ser 86 também. A massa aqui vai ser 86 mais 65. E isso dá 151. Eu fiz errado, porque eu não considerei os números atômicos consecutivos. O C, eu deixei tanto sem massa quanto sem próton. Então, mas aí, entendi. Então aí você não conseguiu fazer nada. Eu não sei nem como é que você Não. chegou no 150, então. Eu fui fazendo, tirando o nêutron de B e tirando o nêutron do A. Mas como é que você tirou Aí eu fui meio que. o nêutron de B se você não botou número atômico consecutivo? Eu coloquei 63. Não sei de Ah, onde que eu você tirei. repetiu o número atômico. Você Aham. repetiu. Ah, tá, entendi. Então, aqui Errei. é aquele lance, inclusive, que eu já falei com vocês, né? Que é o bom da resolução de exercício. Você percebeu que conteúdo você sabe. Aqui a sua dificuldade foi interpretação da questão. Pegar o que a questão botou para você e passar isso para o papel, né? Tirar ali da leitura e conseguir externar isso. Isso, foi só mesmo falta de atenção. Beleza, mas você entendeu então, né? Tá de boa. Sim, entendi. Hoje, né, eu apresento a tabela periódica para vocês. Quem ela é, de onde ela veio, onde vivem, quem são os elementos, como classificá-los, como identificá-los, tudo. E aí, na aula que vem, que vocês já vão estar sabendo tabela periódica lindamente, porque vocês vão ver a aula de hoje, vão revisar a aula e semana que vem tá tinindo de tabela. Eu vou falar de propriedade periódica. Eu não quis botar tudo para a mesma aula para não dar aquela embolação, né? Como eu já falei, a meta aqui é aprender de verdade, com qualidade, focado no negócio. Então, vamos embora. Dúvidas, vão me falando no direct, no bate-papo. Primeiro, essa é a tabela. Eu estou aqui, fez um negócio assim, como se vocês estivessem me vendo ao vivo. Mas assim, essa é a tabela periódica, tá? Vestibular, ela vem preto e branco. Queria dizer para vocês que ela vem preto e branco e a gente vai aprender a usar a tabela do vestibular também. Essas mais coloridas são as que vêm com informações que a gente tem que saber, tá? Algumas tabelas vêm com o nome das famílias e coisas desse tipo. Para nível de vestibular, nós temos que saber essas coisas. E aí é isso que a gente vai trabalhar hoje. Ó, aqui é um outro exemplo de tabela. Se vocês repararem, bem menos colorida. São as mesmas informações, mas essa aqui eu diria que ela tem menos cola para a gente, beleza? E a preto e branco tem menos cola ainda. Edu comentou que gosta de treinar usando a UERJ. É isso. Não, eu também acho que tem que treinar usando a UERJ. E outra coisa muito importante, quando vocês forem fazer um simulado, o Enem ele não vem com tabela, né? Mas se vocês forem fazer, por exemplo, um simulado UERJ,
vocês têm que pegar a prova com a tabela periódica daquele ano do simulado que vocês estão fazendo. Por que eu estou falando isso? Porque o que se dá? A UERJ ela vem com muitas informações na tabela periódica dela. E é referente à prova daquele ano, tá bom? Então, o Edu, que já comentou que gosta de usar a prova da UERJ. Usa para estudar, usa a mais atual, a do último vestibular, e na hora de fazer simulado, usa a do ano do simulado, real de fato. Tabela periódica. Olha, para começar, só para a gente se contextualizar aqui no Paranauê da tabela periódica. A gente está falando de um período que não tem WhatsApp, não tem e-mail, tá, gente? É uma coisa assim, ó. Ao longo do tempo, tudo foi se desenvolvendo. Igual lá quando a gente viu a evolução dos modelos atômicos. Hoje em dia, você vê aí que tem até, inclusive, prêmio Nobel sendo compartilhado de pessoas de países diferentes, de continentes diferentes, por conta da globalização e a comunicação sendo facilitada. Então, vamos contextualizar ali só para a gente pensar nessa coisa do tipo, não existia essa agilidade de comunicação, essa coisa da aula online, não tinha lá naquela época, tá? Então, quando eu estou falando, né, os critérios para organização desses elementos, eles foram estabelecidos ao longo do tempo. A galera foi vendo assim, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso melhorar aqui, posso melhorar ali. E aí, a gente foi chegando na tabela que a gente tem hoje, tá? A tabela periódica, em muitos exercícios, ela também aparece como classificação periódica dos elementos. Só para vocês entenderem isso aí. E nessa organização que a gente tem hoje, a gente consegue analisar o que tem ali e a gente consegue prever algumas coisas. E aí, quando a gente aprofundar o conhecimento aqui na aula de hoje, eu vou explicar o que seria esse prever. Não é uma coisa tipo Mãe de Ná, João Bidu, é uma coisa da ciência, uma coisa comprovada, tá? Não que eu não acredite em tarô, também eu parto para tudo quanto que é lado. Voltando, eu tenho um fofo que, assim, falou tabela periódica, você tem que lembrar dele. Ele é Mendeleev. Dmitry Ivanovich Mendeleev. Tá? Ele é o cara da tabela periódica. Tá? Ele estava escrevendo ali um livro sobre os elementos químicos conhecidos. E aí ele começou a reparar algumas coisas. E aí ele foi separando essas fichas. E quando ele foi separando essas fichas e organizando esses elementos, em função da massa, tá? Massa atômica, ele foi percebendo que algumas propriedades iam se repetindo, tá? E essas eram as propriedades periódicas, que é o tema da nossa aula que vem. Mas existe coisas ali em comum em relação ao que ele ia vendo de acordo com a massa atômica desses elementos. E aí ele organizou esses elementos fazendo o seguinte, galera, a coluna vertical a gente vai chamar de grupo ou família. Coluna vertical é assim, tá bom? Quem tem dificuldade com vertical e horizontal, eu tenho, por exemplo. Então, vertical é assim. E aí, as horizontais, que é assim, vão ser os períodos. E ele organizou, olha, em ordem crescente de massa atômica. Tá bem? Essa foi a organização aí primeira que ele chegou e organizou o bagulho lá. E aí depois, nesse período aqui, lembra que a gente hoje, eu e vocês, já falamos sobre prótons e nêutrons e elétrons? Beleza, já falamos. Só que, cara, naquela época, eles ainda não sabiam da existência do próton e do elétron. Olha que bagulho.
Então, vocês entendem que eles não sabiam distribuição eletrônica? Porque hoje nós sabemos que a distribuição eletrônica vem dos elétrons. Lá não se sabia de próton e elétron, então distribuição eletrônica nem se falava disso. Tá fazendo um sentido essa história aqui na cabeça de vocês? Ou tá tipo... Ah, beleza. E aí, em 1913, e como organizavam? Então, Milena, organizavam em massa. Não é? Eles organizavam em ordem crescente de massa, Milena. Não é a tabela que a gente conhece. Entendeu? Porque eles ainda não sabiam o número atômico. E aí, depois, um outro cara brabo, né? Porque essas pessoas, elas são boladas. E aí, depois chegou Moseley. Chamo de Moseley, porque é meu íntimo, que há anos eu dou aula sobre ele, então já considero da minha família. Ele falou o seguinte: a propriedade química, né, de cada elemento era determinada pelo número de prótons. Ou seja, tem tudo a ver com o meu número atômico, porque hoje nós sabemos que número de próton é a mesma quantidade que número atômico, sim ou não? Fala comigo. Sim, sim, sim. Ah, eu gosto disso. Cadê Milena com L só? Só tem Milena com 2 L's? Milena com L só você... Eu já me esqueci quem é que tem dúvida. Mas na dúvida eu quero as duas Milena falando aqui. Milena com L só que tem dúvida, então tá bom. Então você pode falar sim para tudo que eu vou perguntando aqui, hein? E aí, ele falou, beleza, número atômico, vamos organizar então melhor esse negócio. E foi então que, primeiro, conheço próton, conheço elétron. Número de próton é igual a número de elétrons. E daí vem a minha distribuição eletrônica. Percebi que esse amarelo aqui, ele não cria um destaque. Me lembrem de não escrever mais em amarelo. Mas aí eu vou grifar aqui para vocês para ver se melhora. Aí ele fala assim, ó, ao fazermos suas distribuições eletrônicas, verificamos que as semelhanças de suas propriedades químicas está relacionada ao número de elétrons de sua camada de valência. O que é camada de valência? Estou esperando. Alguém me falar o que é camada de valência. Última camada. Boa, Milena, com 2 L's. Aí, olha a sacada dos caras. Olha só. Estou aqui com lítio, berílio e neônio. Estou aqui com sódio, magnésio e argônio. Repara que ele pensou o seguinte, vou pegar a última... Edu, camada de valência é a última camada. A camada mais energética não é necessariamente a última camada. Mas você consegue entender isso aqui que eu falei, Edu? Sim, perfeito. Olha só, galera, repara o seguinte. Lítio termina em 3S1. Sódio termina em 3S1. Berílio termina em S2. Magnésio também termina em S2. Neônio termina em P6. Argônio termina em P6. E aí, fala comigo. Agora, pega a tabela periódica que eu falei para vocês pegarem durante a minha aula. Lítio e sódio estão na mesma família. Berílio e magnésio estão na mesma família. Neônio e argônio estão na mesma família. Parece bruxaria, mas é química. É ciência. Entenderam como essa coisa da propriedade periódica
terem relação, e vocês entenderam que o nome família não vem à toa? Se o cara está na mesma família, é porque ele tem alguma semelhança. Ele pode ser um primo distante, distante, distante. Mas alguma coisa com você ele tem. É por isso que os caras estão na mesma família. Eles têm propriedades semelhantes. Pegaram essa visão aqui? Fala comigo. Edu perguntou aqui como é que foi? Lítio 2S1, sódio 3S1, potássio 4S1. Sim, potássio é 4S1. É aí, inclusive, Edu, que entra o lance da previsão que eu comentei lá da tabela periódica. A gente vai ver isso aqui. Com a distribuição eletrônica, eu consigo localizar o cara na tabela periódica, igual batalha naval. Vamos lá, seguindo. Então, aqui, ó, só coloquei para vocês bonitinho. Hoje, boa, Milena, eu vou sabendo tudo de distribuição eletrônica. Não sei de distribuição, falou que eu não sabia. Ó, tabela periódica hoje, tabela periódica atual. Ela vem organizada em ordem crescente de número atômico, tá? E aí eu tenho nas linhas, né, horizontal, os períodos, e na linha vertical, ali nas minhas colunas, as famílias, que também podem ser chamadas de grupos. E aqui algumas informações da tabela, tá? A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles são organizados em ordem crescente de número atômico, número de prótons. No total, na tabela periódica, né, a gente tem ali 118 elementos químicos, 92 naturais e 26 artificiais. O que é artificial? Feito em laboratório, tá bem? E cada quadradinho ali que a gente observa na tabela, eu estou falando de um elemento químico. E, normalmente, vem ali o símbolo e o número atômico. E, como eu falei, as tabelas variam. Pode vir o nome, pode vir outras coisas. Tem tabela que vem até com a distribuição eletrônica de cada elemento, tá? Mas, a nível de vestibular, é a mais basicona mesmo. Porque é para você usar do seu conhecimento de tabela periódica, de propriedade periódica e pegar as informações ali que são dadas. Aqui, eu estou falando da família A. Eu quero que vocês peguem a tabela periódica de vocês, só para vocês se situarem, eu estou falando dessa galera aqui, ó, da galerinha aqui do alto. Das famílias altinhas, tá bem? Essas famílias A's, ou 0, família A é mais comum. A gente chama de elemento representativo, tá? Nesse elemento representativo, presta atenção na leitura que eu vou fazer aqui e vocês me falam se vocês concordam. Seus elétrons mais energéticos estão situados em subníveis P ou S. Dá para entender essa frase? Os elétrons mais energéticos, ou seja, os últimos da minha distribuição eletrônica, estão nos orbitais, nos subníveis, desculpa, S ou P. Dá para entender essa frase? Sim, beleza. Outra frase que a gente vai ler junto aqui, ó. Nas famílias A, o número da família indica a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, calma aí, Tiana. A família 1 tem 1 elétron na camada de valência. A família 2 tem 2 elétrons na camada de valência. A família 3 tem 3 elétrons na camada de valência. É isso que essa frase está te dizendo. Beleza? Pegaram essa informação? Essa informação é muito boa. Tá? E aqui vem outro lance. Elas recebem nomes característicos. É o lance que eu falei. Se vocês tiverem aí a tabela periódica impressa,
e quiserem anotar, super vale. Mas uma dica que eu dou, não sei se precisa anotar. Se for a única tabela que você tem, não anota não. Porque eu quero que você faça os exercícios sem cola, como é no vestibular. Então, se você ficar botando o nome na sua única tabela periódica impressa, isso vai te dar cola e na hora do exercício você vai colar. Você lê sozinho. Mas aí, só para vocês entenderem, a gente vai falar desses nomes aqui. Eu tenho essa imagem no tamanho maior para a gente conversar sobre ela. E, por determinação da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, é uma galerinha lá que se reúne, um bando de nerd para falar de química. Isso é IUPAC. Os grupos, né? Numa nova... Tem gente que vocês vão ver aí tabela que está lá, 1A, 2A, 3A. Eu falo 1A, 2A, 3A. Se vocês repararem, vocês vão me ver muito com esse vocabulário. Mas hoje a tabela mais atual ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6, diretona, do 1 ao 18. Tendo, então, 18 famílias. Tá? E aí, ó, em relação à família 0, algumas observações. Primeiro, por que ela recebe esse apelido, digamos assim, né? Porque ele está falando em relação à reatividade daqueles elementos em condições ambientes. É nula. Então, por isso que aparece também esse nome de família 0, né? O elemento hidrogênio, ele não faz parte da família A. Ele está lá por convenção, porque lembra que a tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico? O hidrogênio é 1, por isso que ele está lá. Mas tem algumas tabelas que aparece ele sem família, inclusive. Não sei se vocês já viram esses exemplos, mas aparece o hidrogênio sem família. Por quê? Porque ele não se encaixa em nenhuma ali. Mas, por convenção, colocaram ele lá em cima do lítio. É o primeiro elemento que a gente vê. Eu não entendi bem do A ou 0. O lance da família 0? Para localizar. Tá. Primeiro, depende. Você está falando para eu identificar a família A na tabela periódica, Tainara? É isso? Olhando para a tabela, quem são eles? Beleza. Deixa eu voltar aqui e te apresentar aqui, ó. Tá aqui. São os altinhos. Eu gosto de localizar eles assim. Se você reparar aqui, ó, tem uma linha aqui. As famílias que estão altinhas são as famílias A. Conseguiu olhar para a sua tabela aí e ver isso, Tainara? Beleza. Deixa eu voltar para onde eu estava. Aqui. E aí, a outra coisa aqui, que é uma curiosidade da tabela em si, não é necessariamente a família A. É desse cara aqui, ó, do hélio. O único gás nobre que não apresenta 8 elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência, é o hélio. O resto, todo mundo vai aparecer. E, só para lembrar, o hélio está lá na família 18 ou 8A. Depende como está aí a tabela periódica de vocês. Posso seguir, galera? Beleza, vamos lá. Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que tinha a imagem grandona? É essa. Tá bem? Ó, analisa a tabela periódica de vocês. Tem tabela que tem as duas nomenclaturas, mas isso aqui, ó. Deixa eu grifar. Esse aqui é uma nomenclatura do 1 ao 18 e tem tabelas que tá lá, 1A, 2A, 3A, 4A e por aí vai. Tá bem?
E aí, o que acontece aqui? O que acontece é esses nomes aqui, ó. Esses nomes a gente precisa saber. Metais alcalinos terrosos. Aí pula família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Olhem, por favor, para a tabela periódica de vocês e me fala se vocês estão conseguindo identificar essas famílias aí. Bem, ó, famílias Bs. Família A, elementos representativos. Família B, elementos de transição. Então, essa é uma forma de eu falar também aparecendo em questões para vocês. Os elementos representativos, os elementos de transição. Representativo, família A, transição, família B, tá? Essa galera é a meiuca. Ó, vou grifar eles aqui. É essa galera aqui, ó. Essa galera aqui. Eles são meus elementos de transição. Beleza? E aí, quando eu estou falando deles, eu tenho novamente aí, né, a questão de olhem a tabela periódica de vocês. Vocês têm essas nomenclaturas, 3B, 4B, 5B, 8B, 1B, 2B, mas também tem a nomenclatura nova, o novo sistema, que é da 3 a 12. Do número 3 ao número 12 das famílias, que é o que está aqui embaixo. E aqui, ó, Ih, ficou no meio do caminho, passei. Uma coisa que eu quero falar com vocês. Peguem aí a tabela de vocês e olhem para esse cara aqui. Deixa eu pegar aqui a minha. Olhem para esses caras aqui, ó. Deixa eu andar com essa... Vou apagar aqui tudo. Esse cara aqui, esse cara aqui. Vocês conseguem perceber que lá está assim, ó, do 57 ao 71 de número atômico. E no de baixo está do 89 ao 103. Deixa eu explicar isso para vocês. É como se fosse uma tabela periódica em 3D. Só que ela está no papel, então não tem como ela entrar. Como se fossem gavetas entrando. Então não tem como ela entrar. E aí o que eles fizeram? Colocaram essa galera aqui embaixo. É a galera que aparece aqui embaixo. Deu para entender o que é essa galera aqui de baixo? Então, é a gavetinha lá de cima que é para dentro, como se fosse uma gaveta de arquivo. E aí você tem uma tabela aqui e para lá você tem esses elementos entrando. Como a tabela que eu estudo e a minha prova e a minha vida toda está em 2D, está em 2 planos, eles colocaram essa galera aqui embaixo. Acompanhar isso aí? Depende. Edu falou ali assim, né? Esses de baixo não costumam cair muito. Depende. Por quê? Aqui embaixo eu tenho plutônio, eu tenho urânio. Então, quando eu falo de radioatividade, esses caras são comuns na minha vida. Entendeu, Edu? Então, depende do conteúdo. Esses caras podem aparecer na nossa vida, sim. Seguindo aqui com a nossa aula. Separei aqui, olha essa tabela. Não é para você ficar decorando, não. Mas o que eu trouxe aqui para vocês? Aqui, ó, 1A e 2A terminam com S. A galera aqui, ó, termina com P. Subnível, lembra? SPDF. A galera aqui da meiuca termina com D e os lá de baixo terminam com F. Pela terminação, já dá para vocês terem uma noção de onde esses caras estão na tabela periódica. Tá? Isso
Parece bobo, mas num vestibular que você tem 3 minutos ou menos para resolver uma questão, localização na tabela periódica às vezes é o pulo do gato, é economia de tempo, é agilidade para você chegar lá e fazer. Na UERJ, tem muitas questões envolvendo a localização na tabela periódica, bastante, bastante mesmo. Passando aqui, só trouxe aqui mais representadinho e bonitinho, né, do que meus riscos lá. A galera, repare que elementos representativos são os da família A. Eu tenho aqui elementos de transição na família B. E repara que aqueles que ficam lá embaixo, que está aqui do lado, é transição também. Mas olha só, transição interna, por aquele motivo que eu expliquei para vocês. Eles estão entrando na gaveta. Olhando aqui esses nomes. Beleza? Deu para entender o negócio? Perfeito. Vamos embora. Aqui, ó, só coloquei também uma coisinha mais didática com os nomes coloridinhos para vocês entenderem. É legal a gente saber. Quando eu falar lantanídeos, tu vai lá nos lantanídeos. Actinídeos, tu vai nos actinídeos. Quando eu falar calcogênio, tu vai lá na família, tá? Isso aqui que eu falei com vocês, que se você tiver uma tabela periódica impressa aí e quiser escrever metais alcalinos terrosos, pode escrever, mas se você só tem essa tabela, não escreve, porque na hora do exercício eu não quero você colando. Eu quero que você realmente, com o tempo, aí memorizem esses nomes, tá? Porque eles vão aparecer para a gente, podem ter certeza disso. Chegamos naquele momento em que vocês dão aula. Vai lá. Aproveita aí para mim rapidão, coisa rápida. Faz a distribuição eletrônica aí do berílio e do alumínio. Enquanto isso, eu vou ficar no mudo. Vamos lá, a Adriana colocou aqui para mim. Berílio, 1s2, 2s2. Alumínio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aí, vamos lá. Calma aí que eu tô perdida. Isso aí, isso aí. Edu já percebeu o erro. Isso aí. Aqui, ó, só para vocês entenderem o que a gente está falando aqui, juntando bate-papo com a minha voz. O somatório aqui é 13. Então, até aqui, ó, eu tenho 10, 11, 12. Então, aqui tem que ser 3P1 para o somatório ser 13. Conseguiram entender isso? Galera aí da distribuição eletrônica, galera que fez, galera que estava tentando, confere a distribuição que está aqui na tela, vê se vocês concordam, se tem alguma dúvida. Milena com L só acertou. Boa, Milena. Ô, glória. Ai, gente. O legal é que a Milena com 2L dá uma incentivada. É uma coisa das Milenas. Gente, agora o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Lembra que, ó, todo mundo aqui é elemento representativo. Não vou ficar falando mais o que é elemento representativo de transição, vou só citar. Todos os elementos aqui
todos os dois, são elementos representativos. A partir da distribuição eletrônica deles, do último cara, ou seja, desse daqui, eu consigo dizer onde eles estão na tabela periódica. Vem comigo, presta atenção. 2S2, segundo período, S2, família 2A. Confere, segundo período, família 2A, se vocês não vão encontrar lá o berílio. Fala comigo, sim ou não? Localizou? Como é que tá aí o negócio? Vai lá, fala comigo. É isso, terceiro período, família 3A. Quem é a família 3A? Família do boro. Galera aqui já falou. Então, pela distribuição eletrônica, cheguei que o meu berílio está no segundo período, família 2A, família dos metais alcalinos terrosos, e eu tenho um alumínio que está no terceiro período, família 3A, família do boro. Sacaram isso aí, gente? Entendeu? Lembra que eu falei lá de distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica, ela não cai diretamente na nossa vida, mas ela é muito útil para o decorrer do nosso conteúdo. Chegamos aqui num período, num momento da nossa matéria, que eu não estou falando com vocês do conteúdo de distribuição eletrônica, mas ele é um pré-requisito para a compreensão. Perceberam, inclusive, que a gente já parou de engatinhar na química? A gente já está aprofundando o conteúdo. Tá? A gente já chegou naqueles temas, por exemplo, que às vezes o cara que não tem a base de química consolidada já se perde. O cara que não sabe fazer distribuição, fica complicado para ele entender de verdade o conteúdo de tabela periódica, porque é um pré-requisito. Conseguiram entender a importância que eu fico aqui sendo chata beça, cobrando de vocês e perguntando até quando vocês não aguentam mais se vocês entenderam? É para a gente chegar nesses momentos. Vai ter aula que vai passar assim, ó, voando, porque eu já estou sabendo que vocês sabem o conteúdo. Aqui, ó, coloquei para vocês a resposta bonitinha, tá? Mostrando para vocês. Vamos de novo? Aumentei o número atômico, hein? Número atômico 35. Vai lá, faz essa distribuição eletrônica aí para mim, por favor. É isso que eu queria. Uma distribuição eletrônica. Vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Para a galera aí que se confunde na hora de sair somando, uma coisa que eu faço até hoje, gente, eu vou de 10 em 10. Repara que de 10 em 10 eu tipo dou um espaçamento maior, porque isso me ajuda a contar, tá? Só uma diquinha aí para vocês. 3P6, 4S2. 3D10, 4P5. Vamos lá, ó. Aí na hora de contar, esse espaçamento ajuda, que ficou 10, 20, 30, 35. Aí eu já consigo, isso me ajuda. Isso me ajudava enquanto professora e hoje continua me ajudando me ajudava enquanto aluna e hoje continua me ajudando enquanto professora, que me facilita na correção lá dos negócios. E aí, esse cara aqui é o bromo. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Tem gente que decora a tabela periódica. Eu não sei o nome de todos os elementos da tabela periódica. E eu não preciso saber, como você também não precisa. Mas alguns elementos são comuns. E vocês vão ver que com o tempo vocês vão decorando aqui junto comigo. Tipo sódio, cloro, bromo, iodo, enxofre. Tá? Tem uns elementos que são comuns. Aí a Adriana já colocou aqui, ó. Pegou o 4P5 e falou, família 7A, halogênios, quarto período. É isso, galera. Beleza? Tainara acertou. Ó, aqui está a resposta, tá bem? Tudo
certinho aí para vocês. Alguém quer falar? Milena. Você pode repetir de novo essa parte que a gente identifica na tabela, só para reforçar na minha cabeça direitinho? Posso, Milena? Vamos lá. Você vai pegar o último cara do elemento representativo que você está fazendo, 4P5. Esse 4 é o período que ele está. Está na quarta linha, tá bem? Esse P aqui, ele quer dizer para mim, vou pegar lá a tabela, né? Porque a gente vai fazer isso olhando para a tabela. 4P5. Ele está aqui, ó, na quarta, tá aqui, é alguém daqui, tá? Tá na quarta. E esse P quer dizer que ele está nesse bloco de cá. Esse bloco aqui é P. O P5, vamos lá, ó, é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O P5 está aqui. Família 7A, família dos halogênios. Então, quando eu vou no 4 dessa família, tá lá meu bromo, que é o cara que a gente fez a distribuição eletrônica. Conseguiu pegar, Milena? Foi. Isso é o lance que eu falei lá do Batalha Naval. Não sei se vocês conhecem esse jogo, que você fica 4H, 1J. Isso aqui é Batalha Naval. Quando eu dou aula para o primeiro ano, para os meus nenéns, primeiro ano do ensino médio eu chamo eles de neném, eles ficam putos. Mas é isso. Parece que minha mente expandiu agora. É um bizu, muito bizu, né? Eu juro que eu entendo vocês. Eu também, quando eu vi isso, eu falei, caraca, é bizarro. Mas aí, voltando, quando eu tô com os meus pequenos do primeiro ano, eu monto uma tabela periódica com eles. E a gente brinca de batalha naval nessa tabela periódica. Só que aí a nossa brincadeira, em vez da gente falar IJ 4H, a gente fala 4P5. Eles têm que falar o nível, né, mais energético daquele elemento representativo. E é assim que eu dou aula de tabela periódica para eles. E essa explosão que aconteceu, essa expansão que aconteceu na sua cabeça, Tainara, eles também ficam assim, meu Deus. Eu falei, pois é, gente. Aí, gente, agora sim, cá entre nós. Não é lindo? Aí vem a galera e me duvida da ciência, fico nervosa. Esse aqui é o lance da previsão que eu falei. Vocês conseguem entender? Ó, vou apagar geralzão aqui, só para vocês acompanharem minha viagem. Que eu sei que vocês gostam de viajar comigo, igual um maluco. Frâncio, esse serzinho aqui, o número atômico dele é 87. Eu vou fazer distribuição eletrônica até 87? Não. Eu sei que esse cara termina em 3S1. Em 3, ó. Em 7S1. 7, sétimo período. S1, porque ele está na família 1A. Aqui a galera termina em S1. Aqui a galera termina em S2. Aqui é P1, P2, P3, P4, P5, P6. Vocês conseguem entender que surgindo novos elementos na tabela periódica, e se esse cara for da família 1A, independente, eu não sei o nome do elemento, mas o cara que vai estar aqui embaixo vai ser 8S1. Conseguem entender essa visão? Conseguiram, que bom. Edu comentou, não sabia disso mesmo. Fiz exercício pedindo a camada de valência e fiz a divisão de tudo. Sim, Edu, é isso. Por quê? Primeiro, cada exercício ele tem uma função, ele está te cobrando algum conteúdo, né? Você entende que lá dentro de distribuição eletrônica, que o cara pedia a camada de valência, ele queria que você praticasse distribuição eletrônica e fazia tudão lá e olhava a camada de valência. Quando você chega no conteúdo de tabela periódica, eu já parto do princípio que você já viu distribuição eletrônica.
Então, agora, eu já posso te contar esse macete, que não é macete, vimos que não é um macete, está provado, mas eu já posso falar com você, ó, a camada de valência é 7s1, cara, vai lá, vai na fé que é essa. O problema é que na escola ou em cursinho, isso é tudo muito rápido. E aí a gente se perde, a gente não aprende assim, caraca, aprendi. Não aprende, entendeu? Galera, deixa eu voltar lá pro meu bromo. Cadê meu bromo? Ó, isso aqui eu deixei para vocês. É para fazer distribuição eletrônica. Outra coisa que eu quero falar com vocês, mesmo já sabendo do bizu de achar a camada de valência, eu quero que vocês, quando eu falo faça a distribuição eletrônica, é para fazer a distribuição eletrônica. Entenda que esse cara aqui, faça a distribuição eletrônica, ele não está aqui mais para te ensinar ou cobrar distribuição eletrônica. Ele está aqui com o que eu chamo de ciclo de revisão ativo. É, através dos exercícios, a gente vai revisando aulas anteriores. Tá bom? Então, é importante... Eu ia falar que é importante para mim que você faça. Na verdade, o importante é para vocês mesmo, né? É importante que vocês façam. Tá bem? Não pula. Ah, porque eu já sei isso. Não. Eu sei que você já sabe. Você sabe que você sabe. Eu quero é manter a revisão ativa. Então, não é para sair pulando. E outra coisa, eu botei aqui esse lance. Eu quero distribuição eletrônica, e aí depois, quando fala localização na tabela, período, família, se for os elementos representativos, dá o nome da família, família do boro, calcogênio, halogênio, aprofunda a sua resposta, elabora a sua resposta, dá ela de forma completa, tá? Para que vocês consolidem cada vez mais o conteúdo. Beleza? Foi aqui? Até aqui. Alguém quer fazer alguma questão aqui? Para se tiver alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, esse é um bom exercício. Milena, foi você que me perguntou? Tainara falou que tá ok. Milena, hoje, fazer esse exercício aqui, tá ok para você? Você consegue? Senão a gente pode fazer aqui ao vivo e você já tira dúvida. Ou qualquer outra pessoa aí que tenha dúvida, hein, gente? Falem Bom, para mim comigo. tá tranquilo. Eu só tô errando às vezes no final, na hora de fazer distribuição. Tipo, vou dar um exemplo do exercício que você passou. Alumínio, né? 13. Lá atrás isso. Eu coloquei um S2, 2S2, 2P6, 3P2 e 3P1. Esse 3P, no caso, os três últimos P's, né? Eu acertei, mas eu fiquei em dúvida, tipo, antes, né? Por conta do... 3S2, desculpa. Por conta desse P, eu não sei, eu fico em dúvida sempre em relação à ordem, se eu tenho que seguir aquela ordem da distribuição, ou eu posso colocar, tipo, sei lá, coloquei 2P6, aí eu posso ir lá na frente e colocar 3, eu vi que você colocou 3P1. Eu fiquei em dúvida nisso. É só na ordem da letra. Eu preciso seguir direitinho a ordem da letra na distribuição, ou eu posso colocar, tipo, um S2, 2S2, 2P6, aí 3S2, 4, e aí no 3D, 4 tem que seguir isso? Não entendi muito da sua pergunta, não. Mas É deixa eu só ver para se eu saber se entendi. eu sigo Você a tem ordem alfabética, né? Vamos dizer Não, assim. na verdade, você não segue ordem alfabética nem ordem numérica. Você segue a ordem da distribuição eletrônica que está organizado em ordem de energia. Isso, é isso que eu queria saber, porque eu tenho ela desenhada aqui. E aí eu tenho que seguir ela direitinho. Por exemplo, 5S, 5P, 5D, 5F, é Não, não isso? Não? necessariamente. Você tem que seguir Não, a né? ordem de energia, que é essa Ah, tá. daqui, ó. Ah, tá. Aham. Entendi. Entendeu?
Era por essa confusão exemplo, que eu fazia. aqui, ó, o 5S é antes do 4D. Não é em ordem numérica, nem em alfabético. Alfabético. Em Tá, ordem de entendi. energia. Eu vou anotar essa ordem para eu não confundir na hora do desenho da distribuição eletrônica, porque no desenho às vezes eu confundo um pouco. Entendi. Edu perguntou aqui, quando perde a ordem geométrica, aí sim fica em ordem crescente. Isso, Edu, quando perde ordem geométrica, mas isso é bem raro, tá? Tem exercício dentro de distribuição eletrônica que funciona como exercício de fixação para você praticar isso, mas a nível de vestibular é muito raro. Ordem geométrica, aí assim, 1, 2, 3, aí você vai colocar isso em ordem crescente numérica. Fomos aqui, né? Ó, aqui eu botei uma tabela periódica com as distribuições. Em vez do elemento, né, do símbolo do elemento, tá a distribuição eletrônica do cara. Tiana, preciso decorar isso? Nunca, pelo amor de Deus. Pelo amor de todo santo. Não decora nada. Tá? Você sabe fazer isso. Você não precisa decorar isso. Você sabe fazer isso. É por isso que você faz aula comigo, inclusive. Porque você aprendeu a fazer isso para não chegar lá no Enem e ter que esqueci o negócio que eu decorei. Não, porque você agora sabe. Tá? Aqui eu coloquei uma outra forma, né, que aparece também para a gente de classificar esses elementos. Porque nós vimos ali metais de transição, elementos. Espera aí que Milena com 2 L's perguntou no bate-papo. Prof, posso só colocar o número da família ou preciso do nome? Eu quero o nome. Eu que quero o nome, entendeu? Eu, Tiana, que eu gosto de nivelar por cima. Quero vocês sabendo tudo. Outra forma de classificar aqui os elementos, além da questão de elemento representativo, elemento de transição, que é também uma coisa que aparece para a gente. Metais, ametais, semimetais, gases nobres e hidrogênio. Vamos entender isso? Espera aí. Ó, metais. É essa galera aqui. Não só essa galera. Quando vocês receberem aqui deixa eu ver se vai dar para aumentar aqui para vocês. Foi. Aqui embaixo é que a letrinha está muito miudinha, mas tem aqui as legendas de acordo com as cores. Aí vocês podem dar uma olhada. Mas o que eu quero mesmo? Eu quero chegar na outra tabela que eu quero falar em relação ao vestibular. Tabela preto e branco, se você pegar aí tabelas da UERJ, tabelas de outros vestibulares, tá assim, ó, tem uma escadinha, tá? Essa escadinha é o que separa metais dos ametais ou não metais. Para cá, eu tenho os metais. Tiana, me ajuda a fazer isso aí, galera. Só você parar e olhar o seguinte. Alumínio está aqui, cobre está aqui, prata está aqui, ouro está aqui. São metais. Essa galera azul aqui, ó, tudo metal. Tá bem? E aí eu tenho para cá os ametais. Essa divisão aqui é interessante para a gente. Metais e ametais. E o hidrogênio é o hidrogênio. O hidrogênio, o certo seria ele estar aqui, ó, ele é um ametal. Só que, vocês lembram por que o hidrogênio está aqui? Convenção. Eu pergunto, eu respondo. Eu estou igual ao Faustão. Convenção por ele ter o número atômico 1 e a minha tabela periódica estar organizada em ordem de número atômico. Então, se eu perguntar para você, potássio é metal ou ametal?
Vou dar o símbolo para ajudar. Potássio é o K, metal. Aí, posso ser mais chata, Edu? Ele é um metal de que família? Metal alcalino. Vou continuar aqui, hein? Fósforo. O símbolo dele é P. Ele é metal ou ametal, o fósforo? Ametal. Boa, Tainara. De que família? Quero o nome da família, tá, gente? Nome. Família do nitrogênio. Boa. Boa, Milena, com 2 L's. E aí, agora eu vou perguntar um negócio para vocês muito específico. Eu vou até digitar. Quem é esse elemento que termina em 3P6? Fala para mim aí. Por que que botaram 3P6 o enxofre? Me explica a lógica. Qual foi a lógica de vocês? Vocês fizeram a localização a partir desse... Beleza, terceiro período, concordo. Mas o P6 foi com o quê? Argônio. É esse cara aqui, hein, gente? Por isso que eu quero saber como é que vocês chegaram no P6. Que foi, Edu? Edu tá pedindo socorro. Edu, esse é um socorro de tipo, caraca, acertei ou é um socorro, bugou? Milena com 2 L's bugou. Socorro de bugou. Vamos lá, vamos lá. Ó, 3, terceiro período, beleza, terceiro período. Vou circular o terceiro período aqui. Tem que ser alguém desse cara de cá. Quando eu falo P6, o P está aqui. Até aqui foi? P6 não é a família dos calcogênios. Cuidado com isso aí, Adriana. Olha para cá para o que eu estou falando. Terceiro período, família 6. Tá aqui, o P, família 6. A galera do P. O P tá aqui. Aí agora você vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 3P6 é o argônio. Adriana, entendeu que P6 não é calcogênio? Vocês estão confundindo alguma coisa aqui, hein? Vou fazer mais um, para saber se vocês pegaram mesmo esse negócio. Vou fazer mais um exemplo. Posso apagar isso aqui? E aí vocês façam devagar e com calma. Vocês estavam afoitos, estavam nervosos. Vamos lá. Ih, o gato está espirrando. Saúde. Vou pegar aqui. Como terminou em 6, eu pensei que era terceiro período do 16. Da família 16. Entendi. Viajou. A verdade é essa, tá, Edu? Viajou. Mas entendeu a viagem, né? E voltou para o seu mundinho. E está entendendo agora como é que a viagem vai acontecer. Então, tá bom. Vou pegar aqui, então, para ver se vocês entenderam mesmo. 5S2. Quem é o 5S2? Se não souber o nome, pode só botar o símbolo para mim. SR, SR.
Eu quero que quem não concorda com esse R tem que falar. Tá todo mundo concordando? Beleza. Beleza. Certíssimos, Estrôncio. Tá aqui elezinho. Agora eu vou pro... Deixa eu ver. 3P5. Vou pro 3P5. Fala para mim quem é 3P5. Cloro. A galera já meteu aqui cloro. Boa. Quem é o 2P2? 2P2. Fala comigo. Silício ou carbono? Percebi que rolou uma dúvida aí. Si ou C? Silício ou carbono? E aí, Tainara? Botou? Vai ficar quem, então? Carbono. Por que eu falei 2P2? Falei de propósito. Essa galera aqui, ó, começa no segundo período. E aí a gente, de bobeira, conta como 1. Tem que lembrar que o 1 é esse aqui. Entendeu? Então, aqui já está no 2. E realmente a gente confunde isso. Silício está no 3. Isso aí, Milena. Silício está no 3. Beleza. Perguntar outra coisa agora. Deixa eu ver se para aumentar aqui um cadinho. Eu aumentei um pouquinho, mas também estou contando que vocês estão com tabela periódica aí, hein, gente? Perguntinha básica. Talvez não tão básica, mas só para a gente entender aqui, se a gente está entendendo mesmo. Qual é o primeiro elemento, qual é o número atômico do primeiro elemento da série dos lantanídeos? Cinquenta e sete. Geral, viu 57? Vou fazer outra pergunta, hein? Quando não estiver entendendo, fala aqui, não entendi. Ou então pede socorro, igual a Edu. Vamos lá. A prata, que tem símbolo Ag, é um metal representativo. Verdadeiro ou falso? Vou até dar a localização dela para vocês, tá? Aqui, ó. A prata é um metal de elemento representativo. Tainara já falou que é falso, Milena já botou, é um metal de transição. A Alessandra falou que é falso também. É isso, é um metal de transição. Representativo são os altinhos. Entendemos isso, né? A família 2A é a família dos metais alcalinos. Verdadeiro ou falso? Thalita já colocou que é falso. Falso, Tainara também. Cara, é falso, né? A família 2A, metais alcalinos terrosos. Né? Família 1A é família dos metais alcalinos. Isso aí, Milena. Gente, entendemos bem isso aqui, mas eu quero, né? Claro que vocês vão dar aquela olhada nesse PDF depois. Aqui, ó, só algumas curiosidades, tá bem? Sobre
Ih, meu Deus, bateria fraca. Ainda bem que ela está acabando. Sobre aqui, né, a questão da IUPAC, da organização, né, da tabela periódica. E isso aqui, ó, 350 anos atrás, né, que foi isolado o primeiro elemento químico em laboratório. E esse elemento foi o fósforo. Tá bem? É nível de curiosidade, tá, gente? O elemento plutônio foi descoberto na década de 40 por um por um químico, né? E aí ele só ganhou o Nobel, só. Ah, coisa boba. Essas coisas bobas de Nobel, prêmiozinho. Por conta disso aí. E em 2016 a tabela periódica ficou completa. Se vocês repararem, se vocês pegarem vestibulares anteriores, a tabela periódica, ela não tinha esses caras aqui, ó. Eles estavam em branco. E aí ela se completou com esses símbolos, o UT, o UP, e depois, com o tempo, elas foram tendo uns nomes, que são uns nomes bem complicados, que são esses aqui, ó. Não sei nem ler, vou só grifar. Nihonium, sei lá. Mas receberam esses nomes aí, né? E os novos elementos químicos, eles foram sintetizados, eles são chamados de superpesados, né? Porque lembra do peso do átomo tá todo no núcleo? Eles têm um núcleo com uma quantidade muito grande de próton, tá? E aí por isso eles são classificados ali como superpesados. Mas isso aqui, ó, só uma curiosidadezinha, tá? Para finalizar aqui o negócio. Coloquei um mapinha aqui para vocês, que eu achei no tio Google. Foram elementos descobertos em laboratório. Sim, Tainara. Prof, existiria um elemento menor que o hidrogênio? Então, falam que não. Para falar aqui para todos que Milena soltou no bate-papo o seguinte: nossa, tudo tem química. Tem química em tudo. Sim. E aí eu afirmo outra coisa para vocês: química é tudo. Gente, química é tudo. Aqui, ó, a nerd feliz. Química é tudo, tá?